O apóstolo Paulo, ele, ao escrever aos Efésios, e já aqui no capítulo 1, na sua saudação, ele vai se referir a aqueles irmãos que se encontravam na cidade de Éfeso como sendo santos e fiéis. E a partir dessa saudação do apóstolo, a partir desses adjetivos usados pelo apóstolo Paulo, eu já quero anunciar o tema dessa mensagem nessa manhã. E o tema dessa mensagem é justamente santificação. Santificação essa que é um dos propósitos de Deus, ou que foi um dos propósitos de Deus, naquilo que nós chamamos de projeto maior de salvação dele para a nossa vida. Então, quando falamos de salvação, quando falamos e vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, dessa ordem dos fatos, desse chamado, dessa eleição, do que Deus fez na nossa vida, está ali incluído o desejo de Deus de que nós sejamos pessoas santas. Então, ser santo, ouça isso nessa manhã de domingo, de carnaval, ser santo é o desejo de Deus para a nossa vida. Ser santo, mais do que um desejo de Deus, é um imperativo, é uma ordem, é a vontade revelada, expressa de Deus para a nossa vida. E Paulo escreve aos Efésios, intitulando-os, definindo-os, adjetivando-os como sendo santos e fiéis, e acredito eu ser esse um pressuposto básico de todo aquele que leva o nome de Jesus, de todo aquele que se diz cristão, como vimos aqui ontem, parece que foi a Alessandra que falava isso ontem, né? Nos lembrando que quando os cristãos foram assim chamados pela primeira vez na cidade de Antioquia, o termo cristão acontece pela primeira vez ali, e a ideia era mais ou menos assim, ali aqueles que andam com aquele tal de Cristo, aqueles Cristos em miniatura. Daí surgiu a ideia de cristão, de forma pejorativa no início. Então, é um pressuposto básico na fé cristã, é um pressuposto básico na vida de todo aquele que anda com Jesus, que essa pessoa é um santo, por assim dizer. E o apóstolo Paulo, então, se refere a seus leitores como sendo santos e fiéis. Avançando, são dois adjetivos que, na verdade, nesse contexto, ele vai revelar, ou eles vão revelar, o propósito da escolha de Deus, porque Paulo fala de uma escolha prévia. Paulo fala, gente, isso é fantástico, entenda isso, se você não entendeu ainda. A Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo, te escolheu. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, uma vontade maior do que a sua prevaleceu. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, alguém, nada menos do que o Criador do mundo, o Senhor dos senhores, o dono da história, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, e o propósito da escolha de Deus, bem como o desejo dele ao nos chamar, foi que nós espelhássemos na história o caráter de Cristo. Irmãos, nós, frequentadores dominicais de igreja, espero que sejamos muito mais que isso, mas vamos lá, nós, frequentadores dominicais de igreja, nós fomos chamados por Deus, escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos, para espelharmos o caráter de Cristo. E Paulo deixa claro que essa santificação a que o texto e ele mesmo se refere, só é possível na vida daqueles que estão em Cristo. Isso é muito importante você entender. Preste atenção, eu vou repetir. Paulo deixa muito claro que essa santificação só é possível
para aqueles que estão em Cristo. Não há como se falar, não tem como se referir à santificação fora de Jesus. É impossível uma pessoa ser considerada santa, ser vista como santa, desconectada de Deus. Ser santo e irrepreensível só é possível quando estamos ligados, conectados, presos, amarrados dentro de Jesus. Santidade e fidelidade só pode ser possível para aqueles que estão visceralmente ligados a Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer, conecta comigo aqui. Fora de Jesus, é possível ser ético. Tem muita gente ética que não conhece Jesus, mais ético do que muito frequentador de igreja. Mas ser ético necessariamente não significa ser santo. Tem muita gente adequada aos padrões morais. Padrões morais esses muitas vezes impostos pela religião. Pessoas que correspondem às expectativas da religião formal. Pessoas que seguem padrão. Gente que cumpre aquilo que, como já lhes disse, a religião espera delas. Mas entendam, ser moral, ser ético, ou ter uma conduta moral adequada, ser ético na sociedade, necessariamente não nos torna santos, ou não prova que nós somos pessoas santas. Não. Porque não dá para ser santo no sentido bíblico do termo, fora de Jesus. Sem Jesus não tem como. Você pode ser uma excelente pessoa, bom pai, boa mãe, pagar os seus impostos em dia, não falar palavrão, não olhar para a mulher do outro ou para o homem do outro. Você pode cumprir todos os requisitos exigidos numa sociedade ética e com mínimo de moral, mas isso não vai fazer de você uma pessoa santa. E duas palavras são importantes para nós aqui nesse dia. A primeira delas é a palavra hagios, ou agios, que ela tem como significado, no seu original, a pessoa separada da corrupção do mundo para Deus. É alguém que foi separado do mundo corrupto, foi separado de um mundo com seu sistema próprio de valores, seu sistema próprio de conduta, e essa pessoa foi separada para Deus. Essa é a ideia da palavra hagios. E você tem a palavra kadosh, que é usada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, no sentido que tem também o sentido de santo no hebraico, utilizada para designar também o nome de Deus entre os judeus. É uma palavra muito forte, muito importante, essa palavra kadosh. E há uma variante dela, uma variação dela, que é kadish, também no original, que significa santificação. E preste atenção, é uma oração que ela é uma oração feita durante 11 meses entre o povo judeu, para exaltar o nome de Deus. Kadish também é uma oração litúrgica, de origem aramaica, que louva a Deus e roga pela vinda do reino messiânico. Esta oração também é característica dos filhos no funeral dos pais, durante o ano de luto. Então vejam só aqui, quando você fala de santo, duas palavras importantes, hagios e kadosh, dão uma ideia de consagração, dão uma ideia de separação, dão uma ideia de entrega, de clamor pela vinda do reino de Deus. Reino esse que nos transforma, reino esse que ressignifica a nossa vida, reino esse que nos transforma de ponta cabeça, nos vira de ponta cabeça, que vasculha o nosso ser e nos transforma em pessoas melhores. Então, é por isso que a gente já consegue começar a entender que, por mais que uma pessoa seja ética, tenha comportamentos morais adequados, santidade, à luz da Bíblia, santidade segundo aquilo, da forma como a Bíblia se refere, só é possível na vida daqueles que estão no reino de Deus.
que fazem parte do reino de Jesus, que foram alcançadas por esse reino do Santo, do Messias, e que uma vez alcançadas e fazendo parte desse reino, elas podem ser santas para a glória de Deus, porque tem um detalhe: toda conduta correta, acredito eu que glorifica a Deus, certo? Posturas corretas glorificam a Deus. Mas dentro daquele conceito do Novo Testamento, sobretudo a respeito de boas obras, a verdadeira boa obra que glorifica a Deus é aquela que é feita quando o nosso coração está totalmente rendido ao senhorio de Jesus. E é por isso que mesmo dentro da igreja, tem muita gente que faz muita coisa para Deus, mas que Deus não recebe como sendo boa obra, e que Deus não recebe com alegria no coração, porque não foi feito em rendição, não foi feito com quebrantamento, não foi feito com devoção, não foi feito com reconhecimento de quem é Jesus e do que Ele fez. É por isso que eu repito aqui, que tem muita gente boa, mas que não consegue glorificar a Deus com as suas atitudes, e não pode ser tida como uma pessoa santa, porque, como vamos ver daqui a pouco, não foi separada por Deus para isso. Então, são palavras que apontam para essa obra de Deus em nós, a obra salvífica de Deus em nós. Então, quando você olha para Kadosh, quando você olha para Hagios, essas palavras têm a seguinte ideia: uma obra foi feita na nossa vida, obra essa de separação, obra essa de Deus em nós, nos aproximando dEle, nos levando para Ele, e nos colocando na posição que Ele quer que estejamos. E como que essa obra se dá? Eu vou responder essa pergunta usando aquilo que os teólogos chamam de Ordo Salutis, ordem da salvação, que eu já apresentei aqui há algum tempo atrás. Só para lembrar você, a chamada ordem da salvação, que começa com a eleição de Deus na eternidade. Deus elege, escolhe, separa aqueles que Ele quer salvar. Ai, pastor, tem dificuldade com esse negócio. Guarda no coração. Guarda no coração. O que importa é que você é de Jesus. Eu creio com todas as minhas forças que Deus me escolheu. Sabe por quê? Porque se Ele não tivesse me escolhido, eu acho que eu não o escolheria. Eu me conheço. A dureza do meu coração. Eleição. Mas o Deus que escolheu, Ele chama. Os teólogos chamam de chamada eficaz, vocação eficaz. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Mateus. Mateus estava na coletoria de impostos, era um publicano, um cobrador de impostos, um corrupto, como possivelmente todos da sua época, que cobravam impostos do seu próprio povo para enviar para Roma, e enriquecia a partir disso. Esse foi um dos 12. O que aconteceu? Jesus falou: Mateus, segue-me. O texto diz que Mateus, num salto, largou tudo para trás e seguiu Jesus. Isso é vocação eficaz, é chamada eficaz. Ou seja, aqueles que Deus escolheu, Ele chama. E quando Deus chama aqueles que Ele escolheu, é impossível haver resistência. A pessoa vai. E aqueles que foram eleitos e chamados, Ele regenerou. Regeneração aqui é justamente a ideia de nascer de novo, para acordar aí a turma aí, nascer de novo. A Gandé estava boa, a galera no baile ontem, né? Nascer de novo. E aí, quem nasceu de novo? Lembra comigo o que Jesus falou ali no seu Evangelho de João para Nicodemos? É necessário que você nasça de novo. Mas Senhor, como é que pode eu, um homem velho, voltar para o ventre da minha mãe? Cara, tu não entendeu nada. Você é mestre em Israel e não consegue entender. Você tem que nascer da água e do Espírito. Novo nascimento, regeneração, é a ideia de você simplesmente desfrutar de uma obra que não parte de você, que vem de fora. Deus, soberanamente, fala assim, ó, é o sopro da nova vida. O que eu faço para merecer? Nada. Ele te escolheu. Um dia resolveu olhar para você e falar: vem, meu amado, vem, minha amada,
Vem, é você. Mas o que eu fiz? Nada, só vim curtir. Isso é graça. Eleição, chamado, regeneração, conversão. A conversão é aquilo que é tido pelos teólogos, a chamada palavra metanoia, a mudança da mente. É o sujeito que está indo numa direção e de repente para. Mas ele só para porque o princípio da nova vida já aconteceu com ele. O sopro de Deus já aconteceu na vida dele. E uma vez que esse sopro aconteceu, ele para. Opa, sentindo alguma coisa diferente que eu preciso voltar. Algo está me chamando. E ele para e volta. E quando ele volta em direção à casa do pai. Lembra onde aconteceu isso na Bíblia? O filho pródigo estava indo para o mundo, vivendo a sua própria vida, quando ele de repente, ele cai em si. O texto diz que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, a Bíblia diz que ele falou: pequei contra meu pai, voltarei e terei com ele. E ele dá meia volta. Metanoia, mudança da mente. Essa conversão é um ato humano. É uma escolha. Ah, pastor, eu sabia que eu que escolhia Deus. Ela é um ato humano, escolha humana, na vida daqueles que já foram previamente regenerados. Eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação. Que coisa linda, irmãos. Já cantamos aqui hoje de alguma forma. Sabe o que acontece na nossa vida? Nós somos injustos por natureza humana, adâmica. A injustiça pesa sobre nós. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. Fora da justificação, a gente é inimigo de Deus. E aí o que acontece? A justificação, que só se deu na nossa vida por causa da cruz, porque o justo se fez injusto por nós, o sem pecado se fez pecado, não pecador, mas sem pecado por nós, ou melhor, se fez pecado por nós. Ele oferece a nós a possibilidade de uma troca. Deixa em mim a sua injustiça e leva a minha justiça. Deixa em mim, Jesus diz, toda a sua injustiça e sai com a minha justiça. Eu troco com você. A justificação é esse ato da graça de Deus, no qual Ele imputa justiça à nossa vida. E só por causa da justificação é que Deus, Pai, totalmente santo, se relaciona comigo. Você já parou para entender a dimensão disso, gente? Você já parou para perceber isso? A grandiosidade disso. Vocês estão comigo aqui? Estão comigo aqui? A grandiosidade disso. A gente não é nada. E Deus, amorosa e graciosamente, vem ao nosso encontro lá atrás. E vem fazendo uma obra. Ele escolhe, chama, regenera, age na nossa conversão, nos justifica e nos adota como filhos. Isso é fantástico, somos filhos de Deus. Todo mundo já ouviu aquela, mas eu, afinal de contas, sou filho de Deus, né? E o mundo, vou chamar assim, tem esse conceito aí fora de que todo mundo é filho de Deus. Mas sabe o que o evangelista vai dizer, o que Jesus vai dizer através do evangelho de João? Filho é quem nasceu de novo, quem nasceu da água e do Espírito. Quem nasceu da água e do Espírito. Somos eleitos, chamados, regenerados, convertidos, justificados, adotados. E aí entra um processo importante nessa ordem, que é a santificação. Só para você entender, há uma santificação inicial, Júnior. Quando Deus fala assim, eu decido escolher o Júnior, lá na eternidade, quando Ele fala, e no tempo Ele chama o Júnior. O que está acontecendo, Júnior? Deus está separando você, e essa é a essência da palavra santo, separado. Então há uma santificação inicial, que é a separação. Há uma santificação pontual, que é o ato de Deus nos chamar para Ele. Mas também existe uma santificação processual. E nessa santificação processual nós somos partícipes. Nós temos parte nisso, nós concorremos com Deus no sentido de participarmos desse processo.
E aqueles que Deus elegeu, chamou, regenerou, converteu, justificou, adotou, e que está na vida desse num processo contínuo de santificação, Deus deu a esse a capacidade de perseverar até o fim. É o que os teólogos chamam de perseverança dos santos. É o último ponto. Um dos últimos pontos, o último ponto, agora me fala a memória, dos 5 pontos do calvinismo. Tá? E o que acontece? É a capacidade que Deus dá dos seus eleitos, que foram regenerados, justificados, adotados como filhos, que vivem num constante processo de santificação, de perseverar até o fim. Não significa que não tem um tombinho, uma queda, um escorrego aqui, né? Um deslize de vez em quando, ou muitas vezes. O fato é que, se Deus escolheu você lá atrás, Ele é o maior responsável e interessado em fazer você chegar até o fim, perseverar, para que aconteça o último ponto aqui da glorificação final, da Ordo Salutis, que é a glorificação final. Quando Deus vai eliminar de uma vez por todas tudo que é corrupto ou corruptível em nós, tudo que é caído, pecaminoso, limitado, frágil, eliminará tudo da nossa vida, que isso se dará ou através da nossa morte, o dia que a gente morrer, ou quando Jesus voltar, o que acontecer primeiro para nós enquanto estivermos em vida. E aí a pergunta é, por que tanto medo da morte? Não é verdade? Por que a gente tem tanto medo da morte, se a morte é a garantia da glorificação final de Deus na nossa vida? Por que a gente teme tanto a isso? Glorificação final. Perceberam? Santificação, há níveis dentro desse processo de santificação. Santificação por meio da regeneração é pontual, é um ato soberano de Deus. Santificação por meio dentro da vida, são atitudes humanas possíveis apenas para aqueles que foram eleitos, chamados e regenerados e estão em Cristo. É por isso que só pode ser santo no sentido bíblico quem está em Jesus. Santificação é primariamente obra do Espírito Santo, mas num segundo momento a nossa participação. Então ela é pontual, mas também ela é processual. Avançando, o que não significa ser santo? Vamos lá? Por exemplo, usar roupas determinadas. Participa de uma igreja, uma religião que fala o seguinte: mulher santa é mulher que usa um vestidão até aqui, não é verdade? Mulher santa é mulher que não mostra o seu corpo, que não usa brinco, que não passa batom. Viu, Júlia? Vai ter batom não, hein? Não passa batom, não usa brinco, não bota esses não sei falar esse negócio nunca soube, penduricários, é mais ou menos isso, tá? Né? Se a mulher usa isso, esse brinco aí, irmã, já era, hein? Esse brinco aí já era, irmã, aí, ó. Tem um monte de irmã com blush, a irmã ali cheia de pulseira, ó, vê lá, hein? Em alguns contextos, vocês não seriam tidas como mulheres santas, porque a mulher santa, ou essa santidade, ela é determinada pela roupa que a mulher usa, é determinada por elementos exteriores, e aí nós precisamos entender que o chamado de Deus para a nossa vida não é para sermos esquisitos, mas para sermos diferentes. E tem muita gente que acha que ser diferente é ser esquisito. Aí você passa, você entende. Não, deixa para lá. Fechar a boca aqui, que às vezes eu falo demais. Mas enfim, às vezes tem situação que você fala, meu Deus, essa não é a vontade de Deus. Deus não é um ser opressor. Deus não é um ser castrador. Olha para o Éden. Deus não disse não comam todas as árvores dos frutos. Deus disse comam de tudo. Só não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Perceberam que o nosso Deus é um Deus de muitas permissões e de poucas proibições? Perceberam que a lógica é a contrária? Quem faz isso é o diabo, que diz o contrário, que diz que Deus castra, que Deus não quer que a gente tenha prazer nenhum. Perceberam a lógica maligna de tirar de você a alegria legítima, o prazer legítimo? Deus não falou isso.
Deus falou apenas para não comer da árvore, ou do fruto da árvore que estava no centro do jardim. O restante estava liberado. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de muito mais permissões do que proibições. Eu conheço crentes, olha o que eu vou dizer, gente. Eu conheço crente castrado, não literalmente, mas que não vive a vida. 15 anos, 20 anos, deixando de usufruir de coisas legítimas de Deus, por conta do conceito equivocado de que não era e não podia comer nada. Por conta de um conceito equivocado de que Deus é um ser castrador. Agora, calma lá. O pastor falou que eu posso fazer um monte de coisa, é carnaval, meu irmão, vou aproveitar. Não estou dizendo isso, aí é por sua própria conta e risco. Eu acho que somos todos maduros aqui, podemos entender. E Deus fala para nós o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. O que afronta a santidade dele e ele não aceita. Então, não significa ser santo usar roupas determinadas. Impostação de voz, já viu? Amantíssimo Deus, eterno Pai. Cara, ora assim, todo mundo começa a tremer. O cara é santo, cheio do óleo, está no óleo, né? Cheio do poder, que nada. Técnica, pura técnica de oratória, de convencimento, de sedução, seja lá o que for. Não tem santidade. Tem gente que ora sem saber falar direito. Tem gente que ora na sua simplicidade e o fogo cai. Porque Deus não se impressiona com imposição de voz, com a voz. Quer ver outra coisa que não significa que você é santo, que uma pessoa seja santa? Tristeza. Já viu? Em alguns contextos, gente santa é gente séria, que não ri, né? Está sempre com aquela cara de... Não sei nem fazer. Fazer, Priscila, como é que é a cara? Sabe não? Ah, tá bom. Tem gente que tem essa coisa. Se você riu, você não é santo. Se você é alegre, você não é santo. Mas ainda, ser legalista e ritualista, tem gente que acha que se cumprir rituais, e se for legalista, cumprir a lei, os preceitos, é santo. Essas coisas necessariamente não fazem da pessoa santa. Aí, mas você pode perguntar, mas vem cá, mas e lá no Antigo Testamento? Porque se santidade não tem a ver com estereótipo, e no Antigo Testamento? É óbvio que no Antigo Testamento era um tanto diferente do que é hoje no Novo Testamento. No passado, na antiga aliança, antes de Jesus, a santificação era algo ritualístico. Preste atenção, e tinha a ver com o cumprimento de regras e a observação dos lugares santos, dos dias santos e de pessoas santas. Então, para você ser santo, tinha que envolver tudo isso. Um lugar santo, um dia santo e uma pessoa santa que pudesse oficiar um culto, que pudesse te purificar e tornar você uma pessoa santa. Mas em Jesus, na nova aliança, a partir da obra e vida de Jesus, santificação deixou de ser, de ter a ver com uma atitude externa e passou a se referir a uma atitude do coração, que aí sim se manifesta nos meus atos exteriores. Nasce aqui dentro e se exterioriza nos meus comportamentos. Na antiga aliança nasce do lado de fora e desce talvez para o coração. Deveria ser, mas a gente viu o que aconteceu com o povo de Israel. Uma história. Então, queridos, em Jesus, nós somos, para voltarmos aqui, em Jesus nós somos separados por Deus Pai, por meio do Espírito Santo, para pertencermos a Ele e vivemos de acordo com os seus preceitos. Na verdade, é um processo de esvaziamento do nosso eu inflado, para que Cristo reine cada vez mais em cada um de nós. Como disse Paulo apóstolo,
escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, talvez tenha na projeção: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas não para por aí. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Presta atenção da importância de Jesus. Vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Perceberam? Porque santificação, à luz da Bíblia, só pode acontecer para quem está conectado, ligado, alicerçado, misturado, junto e misturado com Jesus. Não tem como. Fui crucificado com Cristo, não sou eu quem vive. Senhor, dá-nos essa graça de não vivermos mais nós mesmos, Senhor. Cristo vive em mim. Senhor, dá-nos a graça, vive em nós, Senhor. Vive no teu povo, vive na tua igreja. Livra-nos de vivermos nossa própria vida, se é que temos esse direito ou conseguimos fazer isso. Vive em nós, Senhor. A vida que agora vivo no corpo, minha existência, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que significa santificação? Bom, dois conceitos, segundo dois catecismos. Vou pegar o catecismo batista e o catecismo presbiteriano. Um catecismo é um símbolo de fé, tá bom? Uma pergunta que é feita quando na ordenação de pastores lá, algumas perguntas básicas, quais são os símbolos de fé da igreja presbiteriana? Aí você vai citar os símbolos de fé da igreja. Então, vamos lá. Segundo o catecismo batista, santificação, na sua pergunta de número 38, que eram perguntas e respostas, direcionadas, digamos assim. Santificação é a obra da livre graça de Deus. A base é 2 Tessalonicenses 2,13, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus. Efésios 4, 23 e 24. E somos capacitados mais e mais a morrermos para o pecado e vivermos para a retidão. Romanos 6, 4 e 6. E esse relato, ou essa definição de santidade, segundo o Catecismo Batista, é idêntica à pergunta 35 do nosso breve Catecismo de Westminster. Aí tem a ver com a igreja presbiteriana. Regeneração é o novo nascimento. Santificação é o crescimento que necessariamente resulta dele. De quê? Dessa regeneração. Justificação é a declaração de que é a declaração de Deus, de que um pecador que crê é justo por conta dos méritos de Cristo, imputados a esse pecador. A santificação é o crente, que é lindo, a santificação é o crente saindo do tribunal, onde Deus, de uma vez por todas, o declarou justo. E imediatamente, iniciando o processo pelo qual o Espírito de Deus o capacita a, cada vez mais, se conformar à justiça de Cristo, tanto internamente quanto externamente. Vou repetir, de tão maravilhoso que é. Justificação é a declaração de Deus de que um pecador que crê é justo por conta dos méritos de Cristo, imputados a esse pecador. A santificação é o crente saindo do tribunal, onde Deus, de uma vez por todas, o declarou justo, e imediatamente iniciando o processo pelo qual o Espírito de Deus o capacita a cada vez mais se conformar à justiça de Cristo, tanto internamente quanto externamente. Jonathan Edwards, pregador, teólogo calvinista do século XVIII, americano do século XVIII, trabalhou entre os índios americanos, falou sobre o inevitável desejo do cristão pela santificação. Preste atenção! Se você é um cristão, se você carrega o nome de Cristo, precisa residir em você um inevitável desejo de santificação. Vou repetir: se você é um cristão,
Se você é um discípulo de Jesus, precisa residir em você um inevitável desejo pela santificação. Ele vai dizer, a natureza de alguém que é um recém-nascido espiritualmente é ter sede de crescer em santidade, assim como é a natureza de um bebê recém-nascido ter sede do leite de sua mãe. O processo é progressivo, não é mais ele que diz isso, mas nunca é completo nessa vida. A santificação é finalmente completada na glorificação final. Por que me santificar? Avançando aqui, porque a hora já também avança. Primeiro, porque a nossa santificação glorifica a Deus. Toda vez que você busca a santificação na tua vida, toda vez que você toma atitudes para a santificação pessoal, isso glorifica o nome de Deus. Deus se alegra. E Deus é glorificado, o nome dele é glorificado. Por que me santificar? Porque a minha santificação proclama o nome de Deus e a obra de Deus no mundo. Quando o mundo olha para mim e vê que eu não estou indo na mesma onda dele, quando o mundo olha para mim e vê que eu não estou em consonância, que eu não estou de acordo com esse padrão imoral, muitas vezes amoral da sociedade, o mundo vai dizer, ali tem alguém diferente. E essa atitude vai canalizar o olhar dessa pessoa para Deus. Ou seja, quando um pecador olha para mim, buscando a santificação, com todas as dificuldades, com todas as lutas, isso tende a fazer com que essa pessoa olhe para o Criador. É por isso que eu digo, a santificação, a busca dela, proclama o nome e a obra de Deus. Tem mais motivos, melhora a nossa vida. Gente, viver em santidade melhora a qualidade de vida. O Ministério da Saúde adverte, seja santo. Preciso falar, quantos devassos, boêmios, que tinham uma vida por um fio, ao se encontrarem com Cristo, ou serem encontrados por Ele, a salvação? Não, não vai. Mas vou te falar uma coisa, tu vai viver essa vida inteira sem poder, e acovardado, porque você sabe que não tem poder, e se você não tem poder, quando o demônio manifestar lá, tu vem para cá, ainda liga para o pastor, né? Pastor, tem um cara endemoniado lá, você pode ir lá libertar? Aí eu vou fazer igual o Lael falou aqui, vai você, irmão. Né? Vai lá, Deus te deu de capacidade. Irmãos, não tem a ver com salvação, tem a ver com vida. Poder de Deus é só para quem busca Deus e vive vida de santidade. E sabe para que também você precisa se santificar? Porque sem santificação ninguém vê o Senhor.
Ai, mas eu não ouço a voz de Deus, eu não escuto Deus falar comigo, eu leio a Bíblia e nada acontece, eu não ouço, eu não percebo. Sem santificação ninguém vê Deus, ninguém ouve Deus. Sem santificação não dá. Hebreus 12, 14, esforcem-se para viverem em paz com todos, para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, não sou eu que digo, é a palavra. Josué 3,5, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês, irmãos. É óbvio, como já disse, que a relação de Deus conosco no presente, na presente aliança, é diferente da relação que havia com o povo de Israel na antiga aliança. A santificação nós sabemos que é processual e é na vida, mas deixa eu te falar uma coisa para você, se você quiser ver maravilhas de Deus, você tem que santificar a tua vida. Santifiquem-se, disse Josué para o povo, declarou ao povo, ou melhor, ordenou ao povo, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Mateus capítulo 5, verso 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A maior motivação, irmãos, para a pureza de coração, para a santidade de vida, é porque ela nos capacita a ver Deus. Na prática, o que em nós tem que ser santificado? A língua. Tem um monte de gente que fala o que não tem que falar. Tem um monte de gente que usa da própria língua como uma arma. Tem muito crente fofoqueiro. Tem muito crente que fica falando da vida dos outros. Tem muito crente que não observa a trave no seu próprio olho, fica reparando o cisco no olho do irmão, e fala, e fala, e fala. E lá em Tiago está escrito que a língua, ela é um órgão perigosíssimo, e com ela, um bosque inteiro pode ser queimado. Os olhos têm que ser santificados. O que você está olhando? Para onde você está olhando? Adoro aquela pegadinha que tem, né? Um barulho do outro lado do muro, tem um buraquinho, aí o sujeito vai meter o olho, né? Aí, toma uma dedada no olho. Deixa eu ser curioso, rapaz. Já viram essa? Cara, aí tem um barulho lá, qualquer do outro lado do muro, né? Tem um buraco no muro. Aí o malandro vai botar o olho lá para ver o que está acontecendo. Tu botou o olho. Aí, cara, no olho dele. Vai meter o olho ali para quê? Sai fora, mete o pé, como se diz. Santificação dos olhos. Eu falo isso, desculpa a expressão, a rodo nessa igreja. Pornografia na internet, isso não é para você. Não é para você. Ficar olhando site pornográfico. Ficar olhando fotinha na internet de mulher pelada, de homem pelado, de sexo. Cuidado com o que você olha. Cuidado com o que você vê. Cuidado. Porque às vezes os olhos estão nos levando para lugares perigosos. Os olhos são a candeia do corpo. Cuidado, foge. Você tem que santificar seus pensamentos. Paulo vai dizer, pensem nas coisas do alto. Pensem no que está lá em cima. Cuidado com os pensamentos. Quantas vezes a gente tem prazer com pensamentos que não são legais. Está aqui dentro. Deixa eu te falar, quando você perceber que a sua mente está processando coisas que não agradam a Deus, fale com você mesmo, como o salmista dizia, como o salmista fazia. Fale com você mesmo, ô André, peraí, para dessa. Por que está pensando nisso, cara? Sai, fora, rapaz. Aqui não, vai pousar aqui não, miserável. Não deixa não, porque tudo começa aqui. Às vezes, o pecado mais hediondo na ponta, às vezes não, é o que acontece, lá na ponta, começou aqui atrás, aqui, ó, e você deu guarida a isso. Santificação da língua, dos olhos, dos pensamentos, você tem que santificar suas motivações. Agora, para isso, você tem que conhecê-las. Por que você faz o que você faz? Por isso. Por que você faz o que você faz? Santificação das motivações. Você tem que santificar o seu dinheiro. Eu gosto muito da expressão,
quando no momento de dízimos e ofertas, quando a gente se refere a ele como a consagração. Porque o ato de trazer o dinheiro ao altar é um ato de santificar, né, de consagrar ou de santificar o dinheiro. E a gente, como eu já falei no momento de dízimos e ofertas, não vou gastar muito tempo aqui, a santificação do dinheiro é importante, consagração. Porque quando você consagra o seu dinheiro a Deus, você pensa 2 vezes na forma como você vai gastá-lo, como que você vai usá-lo. Santificação da nossa família, a forma como a gente tem sido sacerdote do nosso lar. Irmãos, para avançar, para adiantar, são meio-dia e 27, quero acabar meio-dia e meia, possível, vamos tentar. Santificação é diária, é todo dia um pouquinho. E interessante isso, porque a gente fala muito de avivamento, né? A gente deseja avivamento. Agora deixa eu te dar uma notícia. Santificação precede avivamentos. Santificação precede avivamento. Você quer um avivamento pessoal para a sua vida? Comece santificando comece santificando. Historicamente, santificação é precedida, avivamentos são precedidos ou foram precedidos por santificação. Por isso que não é fácil. Por que é difícil santificar? Porque é impossível você santificar a sua vida e nada acontecer. A sua história não mudar. O fogo de Deus não cair. E existe uma série de inimigos internos e externos que não querem que isso aconteça. Logo, a dificuldade aumenta e você não consegue sair do lugar no que diz respeito à santificação. Há uma luta, segundo o doutor Russell Shedd, né? São os 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo, lutando para você não se santificar, para que você não seja santificado, para que você não seja avivado e para que você não espelhe o caráter de Cristo cada vez mais na sua vida. Sempre cito Agostinho, né, que diz que a carne quer as coisas da terra, enquanto o espírito quer as coisas do alto. A nossa natureza humana caída, nossa natureza adâmica, não quer perder terreno, não quer ser diminuída, mas não tem jeito. É uma constante queda de braço, uma batalha contínua entre o meu homem espiritual, como Paulo diz, e o meu ser carnal, o meu homem carnal. Quem vence? Quem vence a batalha? Aquele que for mais alimentado. A pergunta é: a quem você tem alimentado? A sua carne? E quando eu digo carne, natureza humana caída pecaminosa, ou o espírito com as coisas do alto? Queridos, fomos salvos pela graça de Deus. Estamos sendo salvos pela graça de Deus todos os dias nesse processo contínuo. E seremos salvos futuramente quando estivermos no céu, na glória com o Senhor. E o auge da nossa santificação, para fechar, ou será a glorificação final. Lá na Ordo Salutis, na ordem da salvação, aquele dia, como já lhes disse, ou que nós fecharmos os nossos olhos aqui e partirmos para estarmos com o Senhor, ou se antes disso Ele voltar, e como a Bíblia diz, parar nos céus, não colocará os pés na terra, e a sua igreja subir, e nós fazermos parte, quem sabe, desse advento tão maravilhoso que será a subida, o arrebatamento da igreja. A glorificação final será o auge da nossa santificação pessoal, onde nós estaremos com Cristo, num corpo glorificado, santificado, sem mazelas, adaptados à nova realidade que nos espera, a eternidade ao lado do Pai, a eternidade com o nosso Senhor Jesus. Eu quero ser santo, eu quero ser mais santo na minha vida. Ainda tenho muitos pecados, tenho muitos hábitos pecaminosos, muita coisa que eu não queria que estivesse em mim, mas que ainda está.
mas que eu tenho tentado me encontrar com elas todos os dias e dizendo para mim mesmo: não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser mais santo. Eu quero ser puro. Eu quero ser um espelho de Cristo na história. Eu quero fazer diferença. Eu não quero ser levado pelos ventos da iniquidade. Eu quero ser aquele que, quem sabe, até vai na contramão disso tudo, lutando, batalhando, brigando, mas não sendo seduzido por aquilo que Deus não se agrada e que não glorifica o nome dEle. Vamos juntos nessa? Eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Repito a frase que disse semana passada, acho eu. Ninguém pode ser forte e estar só. Todos precisam de alguém para segurar na mão. Eu preciso de vocês. E nós juntos precisamos de Jesus. Vamos ficar em pé, no nome dEle. Se você quer ser mais santo, eu quero orar por você, quero orar por mim. Eu quero ser mais santo. Eu preciso desesperadamente ser mais santo. E eu queria convidar você a sair do lugar e vir à frente. Se você quer ter uma vida mais santa, se você quer realmente viver para a glória de Deus, com base em tudo que foi dito aqui nessa manhã, já início de tarde. Se você quiser se ajoelhar, eu farei na presença do Senhor, não na presença de vocês, mas na presença do Senhor. Porque se você puder, se você não pode, não tem problema. Os dias são maus, queridos. Os dias são maus e nós precisamos de santificação. A batalha é grande. O diabo tem brincado com a igreja. O diabo tem pisoteado, zombado de muitos que se dizem crentes. O nome de Deus tem sido, enfim, tem servido de chacota por conta de muitos que levam a fé como se fosse um baile. Muitos que não têm o menor pudor, o menor temor de Deus. Ah, irmãos, carnaval é festa da carne. E ainda tem pais cristãos que levam os filhos para bailinhos de carnaval. Não sabem o mal que estão fazendo para os seus filhos hoje e amanhã. Mas não é só isso não. A falta de devocionalidade em casa. A incapacidade que a igreja tem tido de falar sobre sexualidade, falar do projeto de Deus para a humanidade, para a igreja, sexo antes do casamento. E o fato de eu ou de outros pastores não terem vivido esse ideal, essa verdade não significa que essa verdade seja diminuída. O padrão de Deus é esse: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ponto. Palavra de Deus. Vai para o inferno? Não acredito não. Se foi eleito, se foi escolhido pela graça de Deus, se é filho de Deus, vai não. Tem preço.
tem consequência. E uma das que nós vimos aqui nessa manhã é: não tem poder, não tem unção, não tem autoridade. Sem contar que vive à margem da fé, culpado. O sentimentozinho miserável é esse da culpa. Segundos de prazer que geram dias, semanas, meses, quem sabe anos de culpa. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. Deus quer uma igreja santa. Deus quer uma igreja pura. Deus quer uma igreja imaculada, noiva imaculada que está à espera do noivo. A noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, que está com a sua lamparina acesa esperando o noivo chegar. É isso. Santificação. O desejo, mais do que o desejo, o imperativo de Deus para a vida daqueles que foram chamados por Ele. Fomos eleitos, predestinados para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, em Jesus. Peça perdão a Deus. Quem sabe você chegou aqui hoje precisando se reconciliar com o Senhor. Peça perdão a Deus. Olhe para a sua vida, olhe para o seu interior. Faça uma incursão na sua alma agora. Peça perdão a Deus. Oh Deus, 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 Deus. Lutamos tanto, Pai, nessa vida para tantas coisas, ou contra tantas coisas. São tantos gigantes que se levantam, são tantas batalhas, muitas delas provocadas e procuradas por nós mesmos. Deus, mas talvez a maior de todas seja, ou tem a ver com a santificação. Tem a ver, Senhor, com essa necessidade premente, urgente, desesperadora, de nós sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Mestre. Estamos aqui, Deus, como igreja, prostrados, alguns com o joelho dobrado ou com os joelhos dobrados, outros com o coração dobrado diante do Senhor, para dizer ao Senhor que nós entendemos nessa manhã o Teu propósito para a nossa vida, que não dá para negociar algumas coisas, que não dá para brincar com algumas coisas, que não dá, Senhor, para viver como se a vida fosse uma grande festa, 365 dias do ano, vivendo para nós mesmos, Pai, dando vazão a todos os anseios da carne, os apetites caídos. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, nos ajude a sermos mais santos, mais puros, nos ajude, Senhor, a sermos mais irrepreensíveis, como a Tua palavra diz. Pai, Te louvamos pela eleição, pela bênção da eleição. Obrigado, Senhor, porque essa santificação nos dá essa capacidade de entendermos o que significa ser abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque quando, Pai, santificamos a nossa vida, conseguimos, Pai, perceber a bênção passada da eleição, a bênção presente da adoção de filhos e a bênção futura da glorificação final. Mas quando a gente não está conectado, a gente não consegue. Ó Deus,
Eu oro por mim, santifica a minha vida, santifica o meu olhar, o meu pensar, o meu julgar. Santifica, Senhor amado, os pensamentos, os anseios, as motivações do meu coração. Santifica o meu corpo, os olhos, a língua. Santifica do alto da cabeça à planta dos pés. Santifica-me em nome de Jesus. Santifica o teu povo, cada um que está aqui nessa manhã, buscando ao Senhor uma vida mais santa. E Deus, que esse desejo expresso nessa manhã, com essa atitude de quebrantamento diante do Senhor, e que vai se manifestar em atitudes santas, abra as janelas dos céus, e que produza um avivamento no nosso coração, na tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, aviva, Senhor, de forma, Deus, que possamos cada vez mais ansiar por Ti, desejar o Senhor, viver para o Senhor, amar o Senhor. E se tivermos que abrir mão de alguma coisa, seja lá o que for, que o Senhor nos dê o desprendimento necessário, a capacidade para de cortar na própria carne, a capacidade, Deus amado, de simplesmente olhar para a cruz e dizer: é aqui que eu quero ficar. Não importam as perdas, não importam os ataques, não importa, não interessa, é a sombra da cruz que eu quero estar. Em nome de Jesus, Deus, que possamos estar todos os dias à sombra da cruz, guardados, protegidos, fortalecidos, ungidos, renovados pelas gotas de sangue que caem do Cordeiro que foi sacrificado, morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Não precisa voltar para o lugar não, a gente está terminando. Estende só sua mão para cá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, povo santo de Deus, nesse dia tão abençoado para nós de domingo. Meu irmão, minha irmã, vai para casa agora, vai para onde você tiver que ir, com uma convicção no seu coração: você é santo, você é santa, você foi separado, você foi separada para Deus, para a glória dEle e para o seu próprio bem. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. A gente tem o almoço para quem quiser ficar. Às vezes eu sou meio grosso, se você recebeu mal quando eu falei para você: acorda aí, perdoe seu pastor. Você não tem outra atitude senão aceitar, me perdoar, tá bom? Senão é você que fica em pecado e não eu.